Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto, ou seja, amando de fato e de verdade aquele que não possui recursos deste mundo, nisto conheceremos que somos a verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este. 2 pontos. Qual que é o seu mandamento? Que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Vamos lá, Tiago. Depois eu vou ter que concorrer com as crianças aqui. Vamos lá. A gente gosta de ler esse texto e passa por cima dele assim. É o texto do amor, né? Como é que é? Tem até um método de leitura bíblica que coloca esse texto como um texto para novo convertido. Na verdade, é um texto para a igreja, um texto para quem crê em Jesus. Porque ele começa falando dessa coisa da qual a gente corre, né? Ele começa falando que você está vendo a vida correndo na sua cara. Seus irmãos têm necessidade. As coisas estão acontecendo. Aí você vê que o seu irmão não tem recursos deste mundo e o ignora. Ele fala, olha, vamos sair desse patamar. Vamos parar do discurso do amor. Porque é engraçado esse discurso, porque a nossa tradição cristã ensina a gente o seguinte, olha, eu aceitei Jesus, a terra vai pegar fogo, isso tudo está destinado ao inferno, e você tem uma relação assim, é bobeira mexer com política, com direito, com ciência, bobeira isso tudo. Desde que não atinja as nossas questões moralísticas, né? Se mexer com aborto, homossexualidade e a autoridade dos homens, aí todo mundo... Temos que colocar representantes na política, porque senão vão calar a nossa voz, aí começa essa preocupação. E ele está falando exatamente daquilo que a gente não valoriza, né? Que é o seguinte, olha, nós, além de termos aceitado Jesus, nós temos recursos deste mundo. O que é ter recursos deste mundo? A gente sempre pensa em recursos financeiros, e geralmente são os financeiros, né? A gente está vivendo num momento em que, por mais que as pessoas tentem socorrer umas às outras com as políticas públicas, com as verbas, com os impostos, as pessoas estão padecendo, as pessoas estão necessitadas e a gente precisa fazer alguma coisa mesmo. E alguma coisa que sempre vai passar pelo nível financeiro, né? Em casa nós somos assim, quanto mais a gente sama a dívida, mais aparece 10. Aparecem 10 outras dívidas aí para a gente ir se endividando e a gente acaba entrando em necessidade de ser ajudado. Mas, apesar de tudo, a gente já esteve em condições piores, onde falava assim, meu Deus, tem misericórdia da gente, e Deus tinha misericórdia, fazia verdadeiros milagres, mandava pessoas, e às vezes, até para essa turma que o João está falando, né? Que às vezes a gente consegue se sentir tão firmado em Jesus, tão amparado pelo milagre dele, tão amparado pela revelação dele, tão amparado por alguma previsão de futuro que ele nos faça, né? Igual aconteceu muito na pandemia, Deus falou com algumas pessoas, vou guardar vocês nessa onda que vai vir aí, quanta gente foi recolhida e ao mesmo tempo quanta gente foi guardada, e o que me assusta até hoje é que os que foram guardados se tornaram muito perdidos, né? Porque foram guardados e ficaram tão... Eu fui um dos que fiquei tentando avisar na pandemia que aquilo era um problema, que aquilo era uma manifestação do espírito do anticristo, e o Brasil então ficou todo misturado nessas coisas. Mas
os guardados também ficaram tão guardados quanto arrogantes, né? Ah, Deus me livrou, então Deus tem uma coisa comigo. E as pessoas se sentem guardadas. Quando na verdade a gente deveria desenvolver a humildade. Aí o João fala, o Evangelho de Jesus sempre vai, ao mesmo tempo que ele é novidade de vida no coração da gente, ele é também um sinal de alerta, no sentido de quanto mais a gente se sente guardado, abraçado, amparado por Deus, mais a gente corre o perigo de ser arrogantes, pequenos, mesquinhos, autossuficientes, né? A gente não se importa com nada, a gente não como é que se diz? Não se empenha por nada. Eu estou muito preocupado com isso, com a gente aqui como grupo nesses dias. Porque se Deus derramou grandes bênçãos, né? Se Deus abriu as portas do céu e nos deu livramento, junto com o livramento nos deu filhos, né? Nos deu descendência, nos deu um monte de coisa. Qual que é a outra ordem que a gente está esperando dele, né? Se ele nos deu tudo, se ele derramou as bênçãos? Porque a gente quer esse perfeccionismo às avessas, né? Com medo de errar, a gente acaba também não fazendo nada. Ah, estou parado por Deus, estou compulsado, estou com os meus filhos livrados, está tudo certinho. Até quem não tem propriedade, não, todo mês Deus nos dá o suprimento para a gente arcar com as nossas despesas, amém? Tá, e aí? O que a gente faz com esse livramento? É aí que ele chega nessa história, amados, não amemos de palavras, e sim de obras, porque se você recebeu o entendimento, graça e verdade, você precisa trabalhar, né? Porque vai virando uma grande tentação essa questão de já que Deus fala comigo e Deus me deu livramento, eu só vou fazer alguma coisa quando Deus falar. E na verdade talvez o caminho seja o contrário, né? Vai fazendo o que Deus vai falando, né? Vai fazendo o que Deus vai dizendo assim, ó, isso aqui não tá bom e tal. Mas eu fico com medo disso, né? Às vezes, talvez enquanto a gente não consiga existir como grupo, as individualidades começam a existir de maneira pecaminosa, né? Por exemplo, se eu quisesse ficar só aqui com tanto de mensagem que eu tenho nesse aparelho, de gente precisando de ajuda, de gente pedindo ajuda, né? Que vão de ajudas financeiras até ajudas salomônicas, né? Onde você não tem como saber a verdade e a mentira, mas você tinha que ter aquela sabedoria de me dá esse neném que eu vou cortar ele agora. Ainda que isso vire um terror em quem estava na cena, mas é o que você precisa fazer na hora. Mas você fica assim, meu Deus, isso é um trabalho muito individual ainda. Eu fiquei pensando, puxa, a gente mora ou congrega ou se reúne num lugar tão estratégico da cidade, né? Tem uma Lagoa da Pompeia, que a gente podia, sei lá, sair por aí puxando alguma filosofia na mente das pessoas. Ah, é isso que Deus quer? Eu não sei o que Deus quer de verdade, eu só sei que Deus me abençoou. Eu sei que Deus me abençoou. Eu tenho falado para vocês aqui e eu ainda falo de novo, meio que convidando. Acho que a gente precisa se reunir para a gente orar, para a gente falar assim, o que o Senhor quer da gente como um grupo? O que o Senhor quer da gente como uma comunidade? Para quem que a gente deve orar? Quem é que está morrendo aí que a gente precisa fazer alguma coisa? Porque a gente fica generalizando para não fazer nada. Quem está morrendo? Ah, todo mundo está morrendo todo dia. Tá bom, mas e aí? Deus me deu vida, graça, filho, finança, deu tudo. Deve ser para a gente se reunir e fazer alguma coisa, né? Então, para nós aqui, talvez é isso que signifique não amemos de palavras e sim de obras. Porque, puxa, Deus me deu um conhecimento. Deus me deu um conhecimento sociológico, Deus me deu um conhecimento psicológico, Deus me deu algum conhecimento teológico das questões bíblicas, pelo menos, algum conhecimento bibliográfico. Bibliográfico não bibliológico, né? Que são os estudos sobre a Bíblia. E aí, o que a gente vai fazer com isso até que a gente se encontre com a vontade de Deus? Porque o Deus que nos deu essas coisas, foi Ele que nos deu. Então, se Ele nos deu, a gente precisa encaminhar essas coisas para aquilo que tem a ver com o Espírito dele. E é por isso que o João evoca algumas coisinhas aqui, né? Ele fala, primeira coisa é o básico. Existir em Jesus é saber que nós temos irmãos que passam necessidade. O que a gente faz com esse argumento?
Ah, você está ajudando quem Deus não quer que você ajude. Aí você fica assim, Jesus, me ajuda então, porque todo mundo que eu estou ajudando parece que é quem Deus não quer que a gente ajude. Né? Então essa é a primeira pergunta que a gente precisa saber responder. E a gente só vai saber responder essas perguntas quando a gente se constituir como um grupo que ajuda. Né? E nesse sentido a gente precisa optar por errar pelo trabalho, não errar pela resposta anterior, né? A resposta antecedente. É assim, eu só vou trabalhar se eu souber que aquela pessoa é a pessoa que está no propósito de Deus na minha vida. Eu não sei. Eu estou vivo, as pessoas estão aí. Né? As demandas vêm, então talvez a gente tenha de ir. E não esperar saber quem é que vai vir. Né? E eu tenho pensado, como é que a gente vai? Aonde que a gente vai? Por onde a gente começa? Porque a gente tem um material. A gente tem algum entendimento, a gente tem algum lugar para ir, não sei. Que não é necessariamente as nossas coisinhas, né? Por exemplo, eu não tenho esperança nenhuma de que o Espírito de Deus em nós vai alcançar a minha família. Eu não tenho essa esperança. Talvez depois dessas coisas estarem acontecendo, em que alguns da família vêm escondidinhos assim, é isso aqui, aí começam as reconciliações. Mas isso antes, não vê. Não acho que a sua família vai ser alcançada com a nossa intervenção, que a família da Natália e da Gisele vai ser alcançada com a nossa intervenção. A menos que isso seja a última linha do que está escrito. Né? O que eu sei é que a palavra de Jesus diz: amados, não amemos de palavras, e sim com as obras. Então a gente acaba... Eu vejo situações assim. Por exemplo, nesse momento, eu tenho um monte de pessoas que me cercam precisando resolver situações na justiça. Aliás, o Brasil é uma grande demanda de justiça, né? Porque o Brasil é o erro judiciário em pessoa. Mas tem gente ali que talvez a gente vai alcançar pelo Evangelho ajudando essas pessoas nas causas jurídicas delas, nas questões sociais delas. Né? Talvez seja essa coisa despropositada. E a gente vai ajudando e fala assim, vamos orar ali com a gente, vamos fazer isso. Se até esperar que a pessoa se converta, ela não vai se converter. Não são as nossas obras que convertem, mas nós irmos realizando as obras nos converte. Porque na medida que você vai caminhando, Deus vai chegar para você e falar assim, olha, seu trabalho está legal, mas não é para essas pessoas. Mas até talvez para a gente ouvir isso de Deus, a gente precisa andar. Né? Então esse é o primeiro aspecto. Compreender que a gente está cheio de pessoas diante de nós com necessidades reais. E às vezes a gente coloca as nossas necessidades pessoais à frente dessas pessoas, isso é um erro. Porque se Jesus pensasse na reconciliação dos irmãos dele, ele não iria ser Jesus. Porque a família de Jesus estava toda estraçalhada, estava toda dividida mesmo. Até a mãe de Jesus, que sabia que ele saiu da virgindade dela, achou estranho aquele menino. Esse menino é estranho. Não, desculpa, Senhor. Eu sei que esse menino rompeu meu ímã de dentro para fora, mas esse menino ele está esquisito. A mãe de Jesus. Né? Vocês sabem que Maria teve um privilégio, né? Ela não foi ferida por um homem. O ímã dela foi rompido de dentro para fora com o nascimento de Jesus. Isso é um privilégio, uma graça, uma alegria. Até porque ela teve que ouvir muitas difamações mesmo. Então... Mas até ela, com essa experiência inusitada que nenhuma outra mulher teve, achou que aquele menino não estava legal, porque que ministério é esse que a família está toda dividida? E aí quando a gente pega Jesus como exemplo, a gente começa a lembrar isso. Amados, se o coração nos condena, Deus é maior. E é interessante João falando isso, porque a gente hoje participa de algumas teologias onde a gente não precisa mais de pensar no Deus maior. Né? Não há Deus maior porque não há Deus, só há um Deus. Mas ao mesmo tempo, até João que andou com Deus não é maior do que nenhuma divindade, Deus não é maior do que nenhum ser, Deus não é maior do que nada porque Ele é Deus. Mas
do ponto de vista da experiência, do ponto de vista existencial, infelizmente, todos nós aqui colocamos os nossos sentimentos, as nossas necessidades ainda não supridas como maior do que Deus. Daí ele chegar, né, João, já processado na vida com a igreja, ele fala, olha, se o coração nos condena, maior é Deus, porque a gente confunde muito Deus com o nosso coração. A gente confunde muito Deus com os nossos gostos, a gente confunde muito Deus com as nossas intelectualidades, a gente confunde muito Deus com as nossas razões, a gente confunde muito Deus com a nossa incompetência, a gente confunde Deus com a nossa ferida, a gente confunde Deus com a nossa eficiência, a gente confunde Deus com isso. Ele está dizendo, é o coração que está dando as normas aí, está te condenando? Deus é maior, porque mesmo você sabendo que Deus nem é maior, Deus é Deus, mas na prática a gente acha que Deus é menor do que as nossas emocionalidades. Aí ele está dizendo, o coração está te condenando? O que é o coração condenar? Ele está falando de coração condenar por coisas boas. Porque ele está dizendo assim, ele começa falando, olha, você está vendo irmão passando necessidade. E você não está ajudando, por quê? Leleco, olha só. É melhor você dar a vara para pescar, ensinar a pescar, do que dar um peixe. Por isso que eu não ajudo, porque é verdade. O ser humano na miséria ele convida a não ser ajudado. Né? Você vai vendo, vamos pensar nas classes oprimidas socialmente. Ontem eu até coloquei no meu Instagram, no status, um homem pobre, oprimido, preto, pobre, oprimido. Homem preto, pobre, oprimido, criação de Deus. Aí está no alto da carroça dele, fazendo uma força imensa. Ele batendo com todas as forças no cavalo. Você olha para aqui e fala, Jesus, o Senhor amou o mundo de tal maneira, mas eu não consigo amar isso aí. Porque como é que um homem do fundo da sua pobreza, da sua negritude massacrada por essa sociedade afrofóbica, né? A gente está preocupado com as homofobias, o Brasil é afrofóbico, o Brasil odeia preto, e só não odeia preto talvez mais do que mulher, porque ainda ama um homem preto. Outro dia eu me flagrei no debate político ideológico de mulheres defendendo os homens pretos, porque no Brasil há um grande encarceramento da juventude negra, então o homem preto que matou, ele tem que ser entendido. Você tem certeza que você é uma psicóloga mulher e está me falando isso? Sim. E aí esse homem do fundo da sua pobreza, do fundo da sua ignorância, do fundo das suas carências, foi um menino que sofreu violência, do fundo da sua violência, ele estava ali quebrando um cavalo na carroça, que o cavalo já estava ali, todo com a língua cortada, tendo que puxar uma carroça, ainda tomou uma chicotada, não é chicotada não, é uma chicotada com toda a força, e depois que ele quebra o cavalo todinho, ainda fica na carroça sambando. E aí era alguém fazendo uma postagem, porque em Brasília, desde que uma lei para tirar os cavalos da carroça foi aprovada, o que mais tem é um monte de cavalos sendo torturado e o poder público não fazendo nada. Aí, a gente olha para isso e fala assim, o que eu vou ajudar essa gente? Isso é pobre e safado. Né? Os ricos cometem seus crimes, mas o pobre é ser humano, maldoso, o pobre odeia a criação de Deus. Né? Em Belo Horizonte, uma das poucas coisas que encheram a Câmara Municipal foi uma manifestação em prol de que os cavalos continuassem sendo torturados. Aí, para poder conversar com aquele monte de carroceiro ignorante, que são estupradores, eles estupram as éguas, as cabritas, fazem isso. Né? Até o ex-presidente Bolsonaro já falou que as pessoas se iniciam sexualmente com o jegue, e ele ficou sem coragem de falar se ele se iniciou com uma burrinha ou com uma... não sabia dizer se foi com uma cabrita ou com uma jumenta. Né? Depois ele acabou admitindo que foi com umas galinhas também. Que é isso? É um ser oprimido, pobre, todo pisoteado existencialmente, mas maldoso. E você olha para ele e fala assim, eu vou ajudar esse sujeito? Eu vou ajudar o cavalo. Né? Você ainda pega alguém como Magno Malta, servo do Deus vivo, que quando ficou sabendo que um estágio inteiro zombou do Vini Júnior, né? Lá na Espanha, aí ele vai e usa o palanque do Senado para falar que ele ficou com dó, foi do macaco.
E aí eu achei que ele estivesse ironizando, né? Falou que não, que é bobeira o preto ficar se sentindo ofendido. Ele deveria se levantar e lutar pelo macaco. Eu disse, meu Deus, esse é um homem que Deus colocou lá na política, lá nos anos 2000. Depois ele foi se corrompendo e agora ele está no nome dele mesmo. Né? Na política, corrompido. O Magno Malta. Que virou um Magno Malta, tá? Ou uma malta. Você sabe que eles viram a palavra malta? Aquilo que de pior existe numa embarcação, que era o que Portugal fazia com o Brasil. Pegava aquilo que tinha de pior na realeza portuguesa, enfia e vai lá para aquele mato matar índio para nós, que a gente precisa conquistar a terra. Era a Malta. Aí, o homem faz jus ao seu sobrenome, servo de Deus. Então, a gente olha para isso e aí o coração nos condena, porque você fala assim, meu Deus, eu não consigo amar aquele carroceiro. Tá bom, meu filho, não precisa amar o carroceiro. Ama alguém, porque o seu coração te condena, maior é Deus. E aí, às vezes, o nosso coração, ele até elaborado algumas coisas, até que essas coisas cheguem na nossa intimidade, né? Porque é muito difícil, imagino que é complicado para Jesus, por exemplo, é complicado para vocês. Sua mãe deve acusar você de, lá, diz que é crente, mas nem vem visitar a mãe no sítio. Né? Diz que é crente, mas não cuida da própria casa. Diz que salva todo mundo, mas não ouve o filho. E tem todas essas acusações. Né? E aí você fica assim, meu Deus, eu ando ou eu recuo de novo? O que eu faço agora? E aí o João chega e fala assim, olha, o coração está condenando, Deus é maior. E aí Deus precisa, mesmo Deus não sendo maior e sendo único, na verdade Deus deveria ser o único na nossa vida, para que a gente deveria viver. Mas como a gente no dia a dia acha que Ele é menor do que a minha dor, que Ele é menor do que a injustiça que eu sofro, que Ele é menor do que a teoria que eu preciso me aperfeiçoar, que Ele é menor do que o concurso no qual eu preciso passar, que Ele é menor do que o emprego ao qual eu preciso dar. Porque se a gente for honesto no nosso dia a dia, Deus é menor do que o meu celular. Eu não posso parar com as minhas coisinhas para ouvir aquele que me fez. Eu não posso continuar a minha oração porque chegou uma visita na minha casa. Aí eu tenho ouvido muitas pessoas da música falando isso, da admiração que eles tinham com o Janires. Janires era o cara que era do Rebanhão, que acabou fazendo muitas bandas, que foi gerando outras bandas aí. Ele acabou morrendo em 1988, né? E aí hoje eu ouvi a quinta pessoa falando, cara, eu me impressionava com o Janires porque ele era um homem de oração. Às vezes chegava uma visita e falava assim, sinto muito uma visita, chegou, avisa que eu estou orando. E até aqui em casa mesmo, quantas vezes aconteceu da gente ir orar, aí chegou uma visita. Deus sempre pede para visita. Mas quando o dia que você fala assim, não, eu vou orar, depois eu atendo a visita. Aí você é desumano, é individualista, é deselegante, é mal educado. E o coração te condena. O coração te condena se você largar a visita para orar, ou o coração te condena se você largar Deus para atender a visita. Aí Deus está dizendo, o coração te condena, Deus é maior. Ou seja, como é que Deus é maior? Ele dá umas 2 ou 3 dicas aí. A primeira dica, ele dá, né, diante dessa nossa idolatria de achar que qualquer coisa nossa é maior do que Deus, e aí a gente tem que lembrar então que Deus é maior do que esse coração nos condena. Ele nos dá pelo menos 2 ou 3 sugestões. Que a primeira é que a gente precisa amar por obra, seja esse amor significando suprir as necessidades dos irmãos que têm necessidades materiais, né? Quer dizer, Deus é marxista aí. A nossa fé, nesse caso, é avaliada pela nossa produção material. O que é a produção material? Irmão, eu te amo, eu não posso fazer nada, eu não vou orar por você. Deus está assim, ama? Dá comida para a pessoa. Ama? Leva a pessoa num serviço que ela vai dar uma assistência para a criança dela. Ama? Faz uma sessão de terapia de graça para a pessoa. É a produção material, o materialismo histórico dialético. É isso aí. Né? Que Marx, a revelia do seu ateísmo, foi um judeu dotado por Deus desse entendimento de elaborar isso. E aí, segundo, ele vai dizer, se o nosso coração nos condena, Deus é maior, porque a gente cria um monte de empecilho para poder não fazer o que Deus quer. E ele está dizendo,
Nisto conhecemos se o amor de Deus habita em nós. Como é que a gente vai conhecer se o amor de Deus habita em nós? Ele dá 2 dicas bobinhas, mas que a gente não leva a sério. Primeira dica: se nós entendermos que Jesus é a manifestação do Deus vivo. Está escrito aí com todas as letras, a gente acabou de ler. Como é que eu sei que o amor de Deus me habita? Ou seja, como é que eu sei que eu tenho um novo caráter, que eu nasci de novo, que eu sou batizado com o Espírito Santo? Jesus é o meu Deus? Não tem negociação com isso. Não tem. E aqui eu não estou falando mal da religião dos outros, eu estou dizendo para você que entende, que crê no Deus único e verdadeiro e que se percebe cheio do seu Espírito. Jesus é o seu Deus? Porque a gente começa a ouvir certas manifestações de que Jesus é legal, Jesus é a alma mais evoluída, Jesus é o nosso modelo, mas ele não é Deus. Eu estava ouvindo isso, o Caio conversando com outras 2 religiões monoteístas, né? Eu gostei do nome dos caras. Era o Rabino Ventura, eu conto isso na escola, os meninos acham, digo, professor, que nome é esse? Não, é uma função sacerdotal, Rabino Ventura. O Rabino Ventura e o Sheikh Jihad, Guerra Santa, né? O Rabino Ventura, Sheikh Jihad e Caio Fábio, num debate aí, num desses podcasts. E aí o Sheikh Jihad vai dizer da pessoa maravilhosa que Jesus é, mas Jesus não é Deus não. E aí João fala assim: sinto muito, Sheikh Jihad, monoteísta, nisto se conhece que alguém é cheio do Espírito Santo. Se você entendeu que Jesus é Deus. Até para não ser infiel ao que o João nos escreveu, a gente até pode ler aqui de novo. Ó. Ele vai dizer: como é que a gente conhece que o amor de Deus está em nós? Ele vai dizer... E ainda fala assim: a gente vai conhecer isso, que somos de Deus, e o nosso coração vai ficar tranquilo, porque ele está falando do coração que se condena, né? Como é que o coração se condena? Para que eu vou fazer obra social? A Legião da Boa Vontade também faz. A minha vizinha aqui é gente boa, ateia, ela ajuda mais pessoas do que esses crentes. Está perturbado, gente? Está achando que você está fazendo coisa que o mundo faz? Como é que você vai saber que você não está fazendo coisa que o mundo faz, que você está fazendo as coisas porque você é nascido de novo? Aí ele fala: o seu mandamento é este, que creiamos em no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Quem está falando isso aqui andou com Jesus, tá? Ele está dizendo: olha, primeira coisa, Jesus é o seu Deus? Segunda coisa, se Jesus é o seu Deus, ele te deixou um mandamento. E o que é o mandamento? É que a gente se ame. E como é que a gente se ama? Se você está vendo o seu semelhante passando necessidade e não faz nada, você não ama. Eu sou de Jesus. Não está amando, não é de Jesus. Eu amo, mas não entendeu que Jesus é Deus, também não é de Jesus. Ele deixou a gente nessa sinuca de bico. Mas ele fala: quando você reconhece isso, quando você entende isso, quando você vive isso, isso é para te trazer alívio. Agora eu estou sabendo. É porque nós temos um ateísmo, que para mim é o pior, né? Daquelas pessoas que falam assim: você é de Deus não, por que para eu amar o próximo tem que ser de Deus? Que é uma pergunta tão bonita quanto perversa, né? Porque se eu sou criatura, se eu tive uma data que eu nasci e em algum momento eu vou morrer, por que eu quero amar fora de Deus? Por que eu quero fazer justiça social fora de Deus? Por que eu quero toda a fonte do conhecimento fora de Deus? Porque os que têm o conhecimento em Deus se tornam burros como Israel se tornou? Ou porque aqueles que têm o conhecimento fora de Deus se tornam tão inteligentes e por isso se sentem maiores do que Deus? Não, eu posso ter muito conhecimento em Deus e amar o próximo em Deus, e é isso que me tranquiliza, que me dá o sinal de que eu nasci nele. Então, quem nasceu em Cristo vai fazer as suas obras, né? Talvez o pastor que a gente pode ter vivo, que mais tem esse modelo, é o pastor Caio, mesmo que seja aquela coisa assim: meu filho, você escreveu esse livro, ele não serve para nada. Não tem problema, você produziu de dentro para fora. Às vezes eu tenho que... É um exercício que eu faço, né? No dia a dia. Porque chega num ponto da sua vida e você pensa assim: tudo que você está fazendo é bobeira. Deus vai mudar a sua mente. Isso tudo que você faz é bobeira. Você só mexe com gente que não tem necessidade. E você fica assim: é verdade, eu reconheço quando ele está mexendo só com gente que não precisaria. Mas quem é que precisa?
E aí, o propósito que eu tomei comigo é, enquanto eu não souber quem é que precisa, eu vou mexendo com quem não precisa. Porque tem 2 princípios aqui que a gente precisa seguir. Que o padre Júlio Lancelotti faz muito bem e que o Betinho, que não conhecia a Deus porque ele se percebia ateu, também fazia muito bem. Aí eu tenho um motivo melhor do que o padre Júlio e do que o Betinho para fazer. Né? Até que eu descubro, eu não sei onde é que está faltando a busca, como é que está faltando essa busca, eu não sei o que é. Mas também não dá para você viver cego, fingindo que ninguém precisa de nada, que ninguém... aliás, fingindo que as pessoas não têm necessidade, né? Fingindo que as pessoas não olham para você e não esperam alguma coisa de você. E nelas, na verdade, elas não esperam nem de você, elas esperam de você na função que você exerce. Né? Numa sala de aula, adolescentes esperam que professores saibam discernir certos espíritos ali. Numa congregação, a gente espera que a gente precise de Deus. Senão isso aqui vira reunião dos que não precisam, né? Eu estou aqui porque minha vida está toda bem arrumada. Eu acho engraçado quando a pessoa fala assim, eu não vou na terapia hoje que eu estou mal. Mas isso era o motivo por excelência para você estar na terapia. Quando eu ficar bem eu volto aí. A gente faz isso com Deus, né? Senhor, eu estou mal, então eu vou arrumar toda a minha vida e depois, quando eu tiver tudo ok, quando eu souber fazer aquela oração, eu te busco, tá, Senhor? Eu vou ajudar umas 50 pessoas aí, depois eu chego aqui para trazer o relatório para o Senhor. A gente faz isso com Deus. E isso também é o coração nos condenando. E quando o coração nos deixa de nos condenar por causa disso, aí acabou. Aí você acha que está tudo bom, está tudo ok. Eu não. Eu estou falando isso para vocês, que eu estou nesse momento, que eu estou, a impressão que eu tenho, que eu só ajudo gente que não precisa. Mas eu também não sei quem precisa. Eu estou cercado aqui de pessoas dotadas, né, Priscila? Eu vou cutucar a Priscila agora, não é só para você preocupar a missão, eu falo em respeito a outras pessoas aqui que têm esses dons. Que eu estou falando do cara que é o idiota. O idiota que tem uma certa intelectualidade, tem uma certa boa vontade, mas que não tem revelação nenhuma. Eu nunca ouvi a voz de Deus assim. Nunca ouvi. Na verdade, eu já ouvi Deus falando comigo depois que eu agi de maneira seca. Teve uma vez que eu perdi uma chance de emprego e de riqueza. Mas eu falei assim, eu preciso ser honesto com o meu coração, eu não vou. Eu não quero isso, não concordo, não aceito e tal. Aí depois que eu fiz tudo e me senti a pior pessoa do mundo, aí Deus mandou alguém falar comigo, você agiu direitinho, é isso mesmo que eu estava esperando que você fizesse. Mas é ruim demais, porque você age na solidão. Você não tem nenhum anjo para falar assim, meu servo, segura aqui, faz assim. Ele não fala isso comigo, mas tem gente aqui com quem ele fala. E aí, você vai andando com essas pessoas e fala assim, puxa, mas Deus não está falando, né? Deus não está falando. Deus não está falando, mas tem gente que está pedindo. Né? Nossa, só de ontem para hoje, está acontecendo isso, aquilo, tal. Eu estou falando com você porque eu acho que você pode me ajudar nisso. Eu não tenho revelação de Deus. Eu tenho revelação de Deus, né? O que é amar o próximo? Uma pessoa chegou para você falando isso, e você vai fingir de ego? Vai bancar a profeta? Olha, eu acho que você deve ter adulterado há 15 anos atrás, eu não vou te ajudar, não. E esse sentimento eu tive quando eu vi o infeliz da carroça lá em Brasília fazendo sacanagem com o cavalo. Né? Tem vontade nenhuma de ajudar aquele ser. Que é a mesma vontade que eu tenho de ajudar alguém, tipo assim, olha, está acontecendo isso comigo. Me ajuda? Pode até ser um demôniozinho pedindo a pessoa, mas eu não sei, eu não tenho discernimento profético nenhum. Entendeu? Aí eu falo com Deus assim, Senhor, eu não sei se isso aqui é uma pessoa necessitada ou se é um demônio. Eu sei que eu tenho o Espírito Santo para ajudar. Então eu vou andar. Ela quer falar assim, não dá. Estava ouvindo o Brother Simon, uma das entrevistas que mais me surpreenderam das que eu estou assistindo. Porque ele é muito esquisito, é muito doido. Piradão. Aí eu fiquei sabendo que ele está morando na Inglaterra. Mas aí ele contando, né, de como que ele fez algumas músicas, você fica, que isso, cara? Eu me senti uma bosta perto do Brother Simon. Assim, puxa, que porcaria de ser vivo que eu sou. Porque esse cara doidão, sem fundamento nenhum, mas ele... Eu estava de madrugada, acordei, ouvi um canto de passarinho, aí eu vi Deus ali, aí compus. Ele vai contando como é que ele compôs a música Revolução, Cristo Barrabás,
Parede Branqueada, que é uma música que mais mexeu comigo na minha juventude, né? E eu tô assim, aí ele falando o seguinte, aí o cara perguntou assim, mas agora você está fazendo o que durante a pandemia? Você está fazendo o que, Brasil? Eu falei, pois é, cara, é que eu tenho que te contar, a maior. É que um dia Deus chegou pra mim, eu perdi o sono, ele contando aquela música que ele fez. Qual que é uma música que fez sucesso, gente? Nascido de Deus? Acho que foi Nascido de Deus. Sou nascido de Deus. Que é essa questão que eu estava dizendo que Deus está me falando, a questão das mazelas humanas. Da gente ter a possibilidade de a gente se colocar no lugar do outro em amor, que é a gente entender essas mazelas humanas. A gente está falando desse cara que estava chicoteando o cavalo. Como amar esse cara? Mas esse cara não começou chicoteando o cavalo a vida inteira. O que levou esse cara para essa vida rude? E eu mesmo comecei a ler os clássicos, assim, então eu estava lendo Shakespeare, algumas coisas do Shakespeare lendo, estava lendo algumas coisas também do Tolstói, que falam muito sobre a questão humana, né? E para a gente ter essa capacidade mesmo de se colocar no lugar do outro e conseguir ajudar. Porque está muito fácil da gente viver uma vida assim, quando tem tudo no celular, eu posso ficar vendo série, eu posso ficar me entretendo e nunca conseguir amar o próximo. E nunca me colocar no lugar de que eu tenho Jesus. E essa vida, igual eu estava dizendo, essa vida é tão passageira que a gente se ilude com essa existência. Essa existência, ela foi feita para nos iludir. Então você se ilude com poder, você se ilude com amor, você se ilude com tantas coisas para você não entender o verdadeiro sentido da vida, que é o aprendizado. Você aprender o que são os sentimentos, o que é o ser humano, né? E como você pode amar o outro que é até diferente, que é um ser que é bizarro. Que é um ser que se tornou bizarro, né? Que faz bizarrice. Se você pensar, gente, como eu consigo me colocar no lugar dessa pessoa, amá-lo, perdoá-lo pelo que tem feito e ainda poder ajudar. Jesus falou que a gente amar o inimigo e ajudar um cara desse que está fazendo miséria. Então Deus tem falado muito nessa questão de eu não fugir. Eu tinha muito a tendência de eu fugir das questões humanas. Então, eu ouvia música muito feliz, muito alegre, como eu disse também, mas fugir de certos sentimentos de tristeza humana, de raiva e de tudo, achando que Deus está nesse lugar só da tranquilidade e tal. E não pensar que Deus falou com Jó também no meio do redemoinho, né, na tempestade, né? Então eu acho que é mais isso, assim, quando você traz essa mensagem de que a gente tem Deus e que nosso Deus é Jesus e ele agiu como ele agiu na vida humana, não é brincadeira, né? E entender também que sentido a gente tem como comunidade. É só um sentido individual, a gente tem, pela nossa individualidade, a gente tem matado a coletividade, né? Tem matado o organismo, né? Que é o corpo de Cristo. A gente sempre foi chamado para corpo. Sempre foi chamado para corpo. Não para ser um monte de pedaços separados que não sobrevive, né? O Ed está falando sobre isso. Que a gente se rebela contra Deus, a gente fala, não quero participar do corpo, quero ser uma mão jogada ali. E essa mão jogada ali pode até ficar um tempinho, mas vai esfriar e vai secar e vai estar lá. Não tem jeito. Então, mais ou menos isso assim que Deus vai falar no nosso coração. Né? Sim. De como se colocar, como amar o próximo. Né? Entender essa situação aí desse cara do cavalo, como que chegou nesse. Pois é, do ponto de vista existencial, eu estou do lado daqueles que se indignam, né? Porque eu não consigo... Porque o ser humano é ser humano, seja no alto da sociedade e no inferno da sociedade, como é a vida desse carroceiro. Mas estão pensando apenas existencialmente, né, indo lá nos filósofos, né? Eu acho que todo mundo deveria ler um pouquinho de existência, de fenomenologia, de intencionalidade, que é muito bom nas ciências humanas. A gente fica indignado porque na hora que eu olhei para o indivíduo, e sabendo que o indivíduo é resultado de toda uma questão social que passa pela lei, que passa pelo regime político, que passa pelo sistema econômico, aí tem uma lei que proíbe aquele cara de fazer isso, e parece que ele estava respondendo a isso, aqui é que eu vou bater mesmo, uma coisa assim, né? Mas ao mesmo tempo, foi até bom você pontuar essa questão, porque se a gente precisa compreender essa necessidade que esse cara fez, a necessidade, os fundamentos que alimentam essa ruindade dele, na hora eu falei assim, Jesus, a gente precisa muito ser cheio do teu Espírito, porque
Se a questão política não resolveu e não resolve, né? Nem os carroceiros de Brasília, nem os carroceiros de BH são maldosos, cruéis, né? Eu tenho vergonha. O Brasil é líder de agronegócio. Quer dizer que o Brasil é líder em fazer sacanagem contra seres inocentes. Né? Nada contra comer carne, mas esse sistema de massacre de animais diuturno, isso é perversidade. Né? E graças ao Senhor, eu vou fazer igual o judeu orando contra o samaritano. Graças te dou, ó Pai, que não me deixasse ser do agronegócio. Bem hipocrisia farisaica, assim. Mas ao mesmo tempo é que, meu Deus, que bom que o Senhor me livrou disso, embora a gente acabe alimentando isso de alguma forma. Porque até o plástico que a gente está consumindo aqui vem desses bichinhos, né? Mas é interessante que isso é uma teia. No caso, o cara está numa situação bem específica. Ele está num ser ferido, quebrado, pensando no dinheirinho dele, nem no dinheiro, na diversão dele, no sadismo dele, né? E aí, o que resolve isso? É o texto que a gente está lendo agora. É que a gente precisa ser cheio do Espírito Santo. A gente precisa se reconciliar com Deus nesse sentido. Senhor, eu posso fazer mais do que isso. Eu posso fazer mais do que a questão legal, sociológica, psicológica, do serviço social. Eu posso ser cheio do Espírito Santo. Aí que eu fiquei linkando essa questão que eu vi em Brasília com essa questão desses cantores, né? Como que esses caras realmente eles tinham uma comunhão com Deus. Eu tinha ouvido umas rusgas disso, né? Umas faísquinhas disso, quando eu ainda congregava na Nova Vida. E o Nandão era um produtor musical que tinha lá, ele contando que um dia ele ficou num prédio, num hotel, onde tanto Oficina G3 quanto vou falar nomes, vou dar uma de Anderson Silva, que ele passou tatuado moralista, que adora esse tatuado, mas aqui eu acho legal esse tamanho. Ele é ninja, gostei. Nada, ela mergulhou no seco. Aí, ele falou que ficou junto com o Marcos Nascimento e o Oficina G3. Aí ele falou, Leleco, pela primeira vez na minha vida eu me surpreendi mesmo de surpreender, porque disse que os caras do Oficina G3, que ele mesmo julgava, esse roqueiro, esses caras de oração, fizeram o show deles, vieram pro hotel, oraram, dormiram a noite inteira, no outro dia eles foram se preparar, ensaiar e tal. E o Marcos Nascimento, antes do culto, ele ia participar de um culto. À tarde, ele pediu 5 garotas de programa e 5 taças de vinho. 5 garrafas de vinho. Ele passou a tarde com as garotas de programa. Ele falou, Leleco, eu tô lá à noite na igreja, o fogo caiu. Eu falei, meu Deus, é o Senhor mesmo? É o Senhor mesmo? Eu falei, a gente sabe que Deus fez isso tudo pelas pessoas. Mas é incrível que aquele cara que estava com 5 garotas de programa durante a tarde estava fazendo o fogo cair à noite nas igrejas. E a Oficina G3, onde o fogo não caiu, eram os caras de caráter. Então, o que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui? Maior é Deus. Maior é Deus. Seja você suportar um louvor safado do Marcos Nascimento, seja você parar de julgar o Oficina G3, ou seja você entender o seguinte, a solução para aquele carroceiro é que a gente seja cheio do Espírito Santo. Eu tenho a minha profissão, tenho o meu dia a dia, tenho, mas esse problema aí, o mundo não vai continuar sendo o mundo, mas um carroceiro desse pode ser salvo na medida que a gente for sendo cheio do Espírito Santo. Que é a tradução disso que você falou. Né? Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.